Deus tem falado no meu coração nos últimos dias. Interessante que Deus me deu essa mensagem que acabou se tornando uma série, onde eu ministrei no Power Life em New Jersey por 3 quartas-feiras. Eu estava na casa do apóstolo, meu irmão, pode se assentar, fica à vontade. O Espírito Santo começou a falar algumas coisas no meu coração. O Espírito Santo começou a me confrontar. Ele começou a pedir para que eu selecionasse algumas coisas na minha vida, no meu ministério, e principalmente provar aqueles que caminhavam do meu lado. E eu comecei a relutar. Falei: Senhor, mas por quê que eu preciso ser provado quando eu estou no ápice das minhas realizações? Por que eu preciso provar alguém que está efetuando a sua função de uma forma tão excelente em alguns aspectos? E eu queria que o Espírito Santo de Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo e revelasse para mim de fato aquilo que o Senhor deseja. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: eu estou levando o ministério Lifehouse para um próximo nível. Eu estou levando vocês para um next level. E você precisa compreender algumas coisas que eu quero fazer. E para isso é necessário uma seleção. Para isso é necessário às vezes um chacoalhar da rede. Para isso é necessário te ensinar algumas coisas que mesmo com 10 anos de ministério você ainda não experimentou. Eu falei: Senhor, mas é isso mesmo? É. Mas me inspira. Ele falou: te inspiro. Senhor, me dá uma história, me dá um texto bíblico que confirme isso no meu coração. E aí foi aonde nasceu a mensagem Next Level, próximo nível. Olha para o irmão e fala assim: irmão, próximo nível. Próximo nível. E aí eu comecei a perceber em uma jornada que tem começo e tem fim. Começo e fim. Eu comecei que uma jornada, ela vai se construindo aos poucos. E é no meio que nós somos provados. É no meio que nós precisamos e necessitamos suportar processo. E eu aprendi do Senhor que Ele não prova ninguém para ser reprovado. Ele prova-nos para que nós possamos ser aprovados. Só é reprovado aquele que não consegue ouvir e discernir a voz do Espírito Santo de Deus. Você está comigo? Diga glória a Deus. E no Next Level, a primeira coisa que Ele me deu foi níveis de liderança, níveis de conquista e níveis de provações. E aí eu falei: poxa vida, Senhor, me ensina mais acerca disso. Porque muitas pessoas estão em busca de uma promessa, estão em busca de realizações. Quem sabe a promessa já se revelou na sua vida. Para alguns aqui muitas coisas estão nascendo, para outros estão indo. Quem estava aqui hoje de manhã? Quem estava aqui? Faz assim com a mão. Quantos lembram que antes de acabar o culto, exatamente ao meio-dia, o Espírito Santo me levou a falar com um rapaz aqui atrás, onde outro rapaz chegou e falou assim: hoje Deus pede para eu te dar um abraço. Esse abraço é do Senhor para a sua vida. Quantos lembram? Exatamente naquele momento, comprovado, o irmão dele estava morrendo no Brasil, afogado nas águas do mar. Exatamente no mesmo time. E quando o pastor Alexandre me mostrou isso ali dentro, eu falei: meu Deus, eu arrepiei todo. E no momento que tudo tinha acontecido, Deus me usa para pedir para que alguém abraçasse aquele rapaz e falasse diretamente com ele: ei, esse abraço é do Senhor para a sua vida. Que Deus alcance a família, os console em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda, meu amado irmão, para que você possa chegar no próximo nível, você precisa entender que existem algumas coisas que você vai ter que aprender. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que se submeter a elas. E é por isso que eu quero levar você a ler o texto que está em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. No versículo 1, o Espírito Santo foi me levando e me inspirou na história de Abraão. Quantos conhecem Abraão? No início da sua jornada, Abraão, depois Abraão,
É assim que Deus faz. Ele vai nos acrescentando de acordo com que nós vamos dando passos de fé para Ele. O texto diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que ser provado por Deus no início da jornada é fácil. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda é, próxima tela diz assim: se manter fiel ao chamado, se manter fiel ao comando de Deus em meio às provações da vida é mais fácil no início da jornada. O nível de provação é easy. Sabe por quê? O povo é menor, a realização é menor. Você está comigo? É fácil obedecer a Deus quando você não tem nada, você está carente dele, você quer uma luz, um direcionamento. Mas quando ele te enriquece nessa terra e ele pede o seu Isaac, será que você está disposto a se entregar para ele? É fácil falar: eis-me aqui, quando você não tem nada a perder. É fácil você obedecer. O nível de conquista e realização é muito menor. A disposição de atender ao chamado é maior. Acreditar na palavra declarada do Pai para você quando a conquista é baixa é mais fácil. Sabe por quê? Exige menos fé. Eu não estou falando que não exige fé, mas exige menos fé, maior facilidade. Mesmo em meio a fidelidade de cometer alguns erros, Abraão sai e leva Ló. Quantos lembram disso? Nível de influência menor. Quem era Abraão quando ele saiu da terra? As nações com que elas não conheciam Abraão da forma que elas foram conhecer ele no meio, no final da jornada. Ele tinha saído para um próximo nível, sim, mas era um nível easy, fácil. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Maior sensibilidade para invocar o nome do Senhor. Ah, meu irmão, quando eu estou no leito de hospital, quando eu estou com a minha conta bancária vazia, eu não olho para o lado, eu não vejo ninguém. Quem que eu vou invocar? O nome do Senhor. Por quê? Eu não tenho, só Ele pode prover. Agora, invocar o nome do Senhor quando a conta bancária está cheia, você sai comprando e não pergunta se Ele deseja isso para a sua vida. Invocar o nome do Senhor quando as realizações são grandes, quando a autossuficiência ela existe, é mais fácil. Quem concorda comigo, levanta a mão direita e fala: é verdade, pastor. Então não vem falar para mim que é mais difícil atender o chamado de Deus no início da jornada. Não, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque não vai exigir tanto de nós. Abraão sai, atende ao chamado, começa a conquistar, passa por terras estranhas, e Deus vai dando vitória. Eu lembro quando ele passa pelo Egito, e ele fala para Sara: Sara, fala que você é minha irmã. Quantos lembram disso? E quando Sara entra para dentro do palácio de Faraó, meu amado irmão, vem uma praga, uma enfermidade dentro do palácio, e ninguém entende nada. E de repente o Faraó descobre que Sara não era irmã, era mulher. Deus tem meios para nos enriquecer dos quais nós não compreendemos. Às vezes estamos lutando na força do nosso braço, e a única coisa que Ele precisa é que você se posicione para Ele te levar para um próximo nível. Está abençoando a sua vida? Abraão sai do Egito rico, cheio de tesouro, servos, que inclusive, além de levar Ló, que ele já tinha na bagagem, que não era para ter levado, Agar sai com ele de presente. Que até hoje nós temos aí, ó, nós vemos o Oriente Médio, a luta de Israel com a Palestina, Ismael e Isaac, briga, peleja todo dia por causa de decisões. Deixa eu falar algo para você: existe poder nas suas decisões.
de poder. E Abraão ali, ele já não é mais aquele homem que saiu lá da parentela. Não é aquele homem que saiu da terra de adoradores de estrelas. Não, ele já é um homem com mais realizações. Ele já é um homem com mais posses. E depois que ele sai do Egito, então, meu Deus, chega um determinado momento que ele se estabelece em uma terra. E Ló já não era tão pequenininho assim. Ló também já tinha o seu povo, os seus pastores. E a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 13, versículo 7. Eu quero que você me acompanhe nisso. Você vai entender onde eu vou. Eu vou dar um checkmate aqui. Olha o que diz o texto: logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e de Ló. Ou seja, naquele tempo os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. O que ele estava falando aqui? A terra era tão grande, mas não suportava as riquezas que Deus já tinha acrescentado. Já não era aquele Abraão do início. Já era uma pessoa mais bem estabelecida, uma pessoa de respeito. Quem sabe você está no meio da sua jornada. A verdade é, meus amados irmãos, que você precisa entender com maturidade que desentendimentos serão uma realidade no desenvolvimento do seu chamado, da sua jornada. É a próxima tela. Jesus nunca prometeu facilidade para você. Jesus te prometeu uma jornada aonde Ele estaria com você até a consumação dos séculos. Mas em nenhum momento Ele falou assim: ei, vem para mim, se achegue a mim, que a sua vida será uma vida fácil. Não, em nenhum momento. Ele sempre falou que teríamos aflições. E Abraão também passou por isso: desentendimentos, lutas, aflições, perseguições, enquanto ele tinha os olhos voltados na promessa do Senhor. Aonde estão os seus olhos? Nas dificuldades da vida ou na palavra de Deus que foi declarada sobre a sua vida? Onde estão os seus olhos? Naquilo que Ele te prometeu? Ou no que você já conquistou? Você está comigo? Diga amém. Diga aleluia. Aqui nós vemos uma etapa da vida de Abraão. Mesmo com desentendimentos, mesmo com coisas para serem ajustadas, eu tenho certeza que alguém aqui tem alguma coisa para ajustar na vida ainda, amém? É só eu? Como diz o apóstolo, até amputado levantava a mão nessa hora aqui. Crescimento significativo das riquezas, responsabilidade aumentada. Os desentendimentos não eram tão simples assim, eles vinham mais fortes. E principalmente de quem está próximo de você. Quem aqui já teve um desentendimento com quem está próximo? Vou perguntar do lado de cá. Quem aqui já teve um desentendimento com quem está do seu lado? Hein? Só eu? Você precisa entender que as maiores dores, os maiores ataques não vêm de quem está longe, vêm de quem está perto. Às vezes de quem você permite que entra dentro da sua casa. Às vezes de quem você permite que se assenta na sua mesa. Às vezes de quem você decidiu carregar com você na jornada. Em Hebreus diz: livremos-nos de todos os pesos que nos atrapalham na corrida. Existe uma corrida, existe uma jornada. E hoje Deus me traz aqui para te incentivar a se livrar dos pesos que tem te atrapalhado de cumprir com o propósito dele na sua vida, e te atrapalhado de fazer com que você viva as promessas que ele já fez para você. Olha para o lado e fala: tem promessa de Deus na sua vida. Tem momento. Eu estou falando com alguém aqui. Ei, eu vou falar, estou falando com alguém. Tem gente que está caminhando do seu lado que você tem que falar para ele assim: ei, pode ir. Você não entendeu. Você não entendeu. Tem gente que está caminhando do seu lado que você está relutando. Ai, eu amo tanto. Ei, é peso, deixa aí. Para que a promessa se cumpra, você precisa deixar ir. Eu não vou ler o texto todo, mas a partir do momento que Abraão dá a oportunidade para o seu sobrinho escolher o lado.
Ei, você está comigo? Imediatamente o Senhor volta a falar com ele e fala: ei, Abraão, olha aí para o sul, para o leste, para o oeste, olha aí, toda essa terra que você vê, eu te dou por herança. Só existirá revelação para quem tem capacidade de obedecer o comando de Deus na totalidade. Deus não precisa de você pela metade, Ele te quer inteiro. Eu não sei qual é o nome do seu Ló. Eu não sei o que tem te impedido de viver a promessa. Mas o que eu sei é que Deus me trouxe aqui hoje para falar para você: deixa aí. Eu sei que é chato esse negócio, mas olha e fala: deixa aí. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Mas fala assim no ouvidinho: deixa aí, deixa aí, deixa aí. Nível de liderança aqui, pastor Alexandre, é médio. Realização legal, top. E quando nós acompanhamos a história de Abraão, um pouco mais à frente, ele é visitado por anjos que estavam em direção a Sodoma e Gomorra. Quantos lembram disso? E ali os anjos falam com ele, os homens do Senhor, os anjos do Senhor falam com ele, falam: ei, nesse mesmo tempo, no próximo ano, nós voltaremos aqui e a sua mulher terá um filho. Mas não se esqueça que na jornada ele cometeu decisões que retardaram o processo de Deus. Abraão também teve grandes frustrações, aonde ele precisou em um determinado momento liberar Ismael. Não deve ter sido fácil para Abraão liberar Ismael. Quem é pai aqui? Como seria para você liberar um filho? Abrir mão de algo que veio de você, que é a sua semente. E Deus se revela a Abraão e fala: Abraão, nível de liderança, nível de conquista, nível de realizações médias. Abraão, ei, escuta a sua esposa. Deixa aí, porque ele é semente tua, e eu vou cuidar deles, eu vou honrar eles. E de fato nós observamos, é uma nação muito rica. Por quê? Porque havia desentendimento. Sara, Agar, Isaac, Ismael. Mas eu vou voltar no início da minha mensagem, na pergunta que eu fiz para Deus: Deus, mas por quê? Ele já foi obediente saindo da terra, ele já foi obediente largando os familiares. Ah, Senhor, ele só levou um, ele amava muito. Por quê, Senhor? Ele foi obediente no processo, mas no processo da jornada é que nós cometemos algumas falhas. E não existe conquista suficiente para que Deus possa provar de fato o nosso coração. Olha o que diz o texto em Gênesis 22, capítulo 12. 22, capítulo 1, 22, versículo 1 e 2. Você está comigo? Diga glória a Deus. Está abençoando a sua vida? Diga amém. Algum tempo depois, realizações. Aqui a promessa já havia sido cumprida. Aqui ele já tinha um filho biológico, o filho da promessa. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Eu entro em crise, pastor Alexandre aqui. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: toma seu filho, seu único filho. Diga único filho. Entrei em crise nesse texto, porque se você parar para pensar e analisar bem este texto, Isaac não era o único filho de Abraão. Ei, estou falando com você. Se você observar bem o texto, ele fala assim: ó, toma seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama tanto. Mas eu falei: Senhor, mas ele também amava Ismael. Mas presta atenção, Deus só tem compromisso com aquilo que Ele promete.
Deus, Ele não reconhece aquilo que você faz, que não tem consentimento dEle. Ele pode até cuidar porque é semente sua, mas a promessa dEle é aquilo que Ele vai reconhecer, e é aquilo que Ele vai proteger. E é por isso que eu estou aqui pregando para você nessa noite, para que você possa entender que Ele reconhece aquilo que Ele te prometeu. Não tente encontrar um atalho, simplesmente obedeça a voz do Senhor e continue avançando de fé em fé, de glória em glória, porque Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez para você. E vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o para mim como holocausto. Falei, poxa Deus, às vezes eu leio a Bíblia assim mesmo. Já não é suficiente o cara estar peregrinando, o cara estar rodando, o cara ter abandonado seus parentes, o cara ter saído da sua terra de origem, ter visto manifestações poderosas do Senhor na vida dele, promessas que o Senhor já realizou. Agora o Senhor vai pedir aquilo que o Senhor prometeu. E Deus falou assim para mim, então, chegamos aonde eu queria chegar. Agora é momento de provar o coração. Agora existe glória no homem, existe realizações nível hard. Ele está com o bolso cheio de tesouro. Agora existe conquista de terras. Agora existe um povo muito maior do que aquele que ele saiu. Agora o Senhor deseja ver exatamente aonde está o coração de Abraão, porque Deus nos prova quando o nosso bolso está cheio. Deus nos prova quando nós estamos no melhor momento da nossa vida. É que Ele quer encontrar em nós um coração verdadeiro e adorador. Ei, eu estou falando com alguém, diga glória a Deus. Por quê, pastor? Para checar o coração. Sabe por quê, meus amados irmãos? Onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Se o seu coração está nas coisas desse mundo, você precisa se reencontrar com o Senhor. Se a sua jornada está muito difícil, pode ser que existam algumas coisas nas suas jornadas que precisam ser alinhadas. A palavra de Deus diz, não tem como servir a dois senhores. Ou você adora a Deus, ou você não adora. Sabe por que Ele checa o seu coração? Sabe por que Ele te prova? Fala aí, por que, pastor? Para ver se você é obediente. Agora eu quero ver riquezas, governo, responsabilidade, conquistas. Agora eu quero ver se Ele me ama. Quer conhecer uma pessoa, pastor Celinha? Dê poder para ela e tire. Se ela permanecer do seu lado é porque ela está atada à visão, ao amor que foi estabelecido, e não à posição. Você é empresário? Faz um teste na sua empresa. Vou dar uma frase para você. Se você quiser anotar, posta, mas foi eu que escrevi. Amém? A promessa jamais poderá ser maior do que aquele que prometeu. A promessa jamais será maior do que aquele que prometeu. Se o seu coração está na promessa, você não vai conseguir dizer, eis-me aqui, quando Ele te chamar. Engraçado que eu vim para Orlando dessa vez e Deus me deu duas mensagens de muito alinhamento. Se nós entendermos isso, nós vamos para Samaria, Jordão, confins da terra, pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Porque tudo que Ele tem, Ele disponibiliza para você. E tudo que você tem é dele, não é seu. Sabe por que Ele nos prova? Falei, por que, pastor? Para ter a certeza qual voz você tem escutado. Se é a voz do seu coração ou se é a voz dele. No início da jornada é fácil falar, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Mas até Pedro, aquele que pastoreou a igreja,
Aquele que Jesus, quando ressurreto, chegou até ele e disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Até Pedro, no meio da jornada, teve um momento que Jesus virou para ele e falou: ei, aparta-te de mim, Satanás, para trás de mim. Porque se nós não vigiarmos o nosso coração, em muitos momentos, ou na maior parte dos momentos, nós queremos controlar aquilo que não é nosso, mas é dele. Permita com que ele controle a sua vida. Permita com que ele faça você experimentar um next level, um próximo nível. Permita dar um passo de fé nessa noite, se posicionar diante dele de uma forma especial, para que você possa viver um novo tempo, uma nova atmosfera, um novo tempo na sua vida espiritual, para que você possa regozijar de vida e vida abundante. Ele não te chamou para viver às vezes a miséria de muitas coisas que você vive. Ele te chamou porque ele quer te levantar. Ele quer fazer de você um pescador de vidas. Ele quer fazer de você uma pessoa mais do que vencedora nele. Sabe por que ele te prova? Pergunta para mim: por que, pastor? Para compreender qual é o seu nível de questionamento. Quando ele chega para Abraão, ele fala: ei, Abraão, pega seu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vá ao monte de Moriá, e vai à terra de Moriá, e ali te mostrarei um dos montes, onde você vai oferecê-lo para mim em sacrifício. Abraão em nenhum momento chega e fala assim: Senhor, mas por quê? Ele é a promessa que o Senhor me deu. Ele é a manifestação da palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. Não, ele não disse isso. Ele diz: eis-me aqui. Quando ele arruma, entender o próximo nível é ser obediente a ponto de você acordar de madrugada, arrumar o jumento, chamar o seu servo, chamar o teu filho e falar: vamos. Existem coisas que para você alcançar o próximo nível, você tem que entender que quem se movimenta é você. Quem arruma o jumento é você. Quem dá os passos até o lugar é você. Deus não vai fazer para você aquilo que você tem que fazer. Sabe por quê? Pode ser que muitas pessoas estejam sendo provadas neste lugar, mas Ele é fiel para proteger a promessa. Abraão sai. 3 dias depois, ele chega no monte. Deus mostra para ele. Em nenhum momento nós vemos Abraão, e eu acredito, pastor Alexandre, profundamente, que Abraão até esse momento não era o pai da fé. Que a Bíblia fala que é o pai da fé, não é verdade? Eu acredito que não. Até esse momento ainda não. Abraão para na beira do monte e os servos falam: meu senhor, o senhor quer que nós vamos junto com o senhor para... Não. Eu vou adorar com o menino e voltaremos. Ele não fala no singular, eu vou e volto. Ele fala: nós vamos adorar e voltaremos. Se foi Deus que prometeu, presta atenção, eu estou falando com alguém. Se foi Deus que prometeu, não duvide de que Ele é fiel para guardar a promessa, independentemente daquilo que Ele está te pedindo. Ele prometeu, Celinho. Se Ele prometeu, nós não podemos duvidar, porque tudo que nós temos é dEle. Ele permite com que nós venhamos a ser mordomos da promessa que se estabeleceu, mas Celinho, é dele. Ele sobe o monte. Ah, como deve ser difícil para um pai. Tipifica Jesus. A madeira vai nas costas de Isaque. O único filho reconhecido, filho da promessa. E nós sabemos quem veio desposado para o mundo. Ele começa a caminhar aquele monte. E eu vejo Jesus caminhando. Aleluia. E o filho fala: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E ele fala assim: o Senhor providenciará. Sabe por que você não está no próximo nível em muitos momentos da sua vida, em muitas dimensões da sua vida? Porque você tem duvidado que o Senhor tem capacidade para fazer abundantemente mais do que você pensa e pede. Tem duvidado de que Ele é capaz de prover o sacrifício. Ok, papai. E ele sobe. Quando chega ali, a palavra não fala que Abraão esperou um anjo construir o altar. Não. Além
de pegar aquilo que eu mais amo. Eu preciso construir o lugar do sacrifício. Ei, servir a Deus é isso, gente. É mãos à obra. Servir a Deus é ter que trabalhar mesmo quando Ele te pede o seu tudo, aquilo que tem mais valor para você. Ele poderia ter pedido ouro, ele poderia ter pedido governo, ele poderia ter falado: Abraão, volta de onde você saiu. Não, ele sabia onde estava o verdadeiro tesouro de Abraão. Deixa eu ver agora. Nível hard. E ali ele amarra as mãos do menino, constrói o altar, coloca o menino, tira o cutelo, levanta. Você está imaginando comigo? Quem é pai aí sabe. E quando ele vai abaixar o cutelo, a voz brada do céu. Sabe por quê? Porque a promessa não pode ser maior do que a voz daquele que prometeu. E se ele prometeu, ele protege. Eu não sei por que você tem tanta dúvida para se entregar para ele da forma que você deveria se entregar. Tem coisas aqui com pessoas que ele está pedindo há muito tempo e você não entrega porque você tem um zelo por aquilo. Deixa eu te falar um negócio. Deixa no altar do Senhor. Eu não sei qual é o seu Isaac, mas eu gostaria que você se colocasse em pé agora. Eu vejo pessoas sendo tocadas aqui pelo Espírito Santo. Quantos estão dispostos a ir para o próximo nível? Deixa eu ver. Próximo nível. Sair daqui hoje, não para mais uma palavra, não para mais um culto, mas entendendo o Senhor. Eu entendi que eu quero ir para um próximo nível. Eu entendi hoje que o Senhor quer falar comigo. Então eu quero perguntar para você: você está disposto a entregar o seu Isaac? Quem é o seu Isaac? É o seu dinheiro? É o seu trabalho? É o vício? É a prostituição? É a pornografia? Eu não sei. Eu não sei. Você sabe quem é o seu Isaac. Quem é o seu Isaac? Deus tem uma promessa para você nessa noite. E a promessa dele é te levar para um próximo nível. Mas você precisa estar disposto a dizer: eis-me aqui.